Bem-vindos a nossa classe de espanhol. Como estáis? Tudo bem com vocês? Então essa é a aula de número 20, a classe número 20. Terceira série espanhol, ensino médio. Tudo bem com vocês? Antes de nós começarmos aqui a conversar um pouquinho o que nós preparamos para a aula de hoje, extremamente importante, a questão do Classroom. Como é, professor, que eu faço a validação da minha frequência? Como é que eu faço a validação das minhas atividades? Vocês têm um link lá no ambiente do Classroom para vocês, então, validarem a frequência, extremamente importante. E, ao mesmo tempo, alguma dúvida ou problema que vocês tiverem com relação ao envio das atividades, seja elas avaliativas ou não, conversa, interaja com o seu professor, com o seu pedagogo. Há a possibilidade também de você entregar e buscar atividades, o kit lá na sua escola, certinho? Vamos a nossa classe, então? Que estudamos em la clase de número 19, a aula anterior? Que trabalhamos? ¿Os acordáis? Trabalhamos com o texto entrevista. E por que nós estamos reiterando isso? Porque a nossa comunicação se dá através dos textos, lembram? Los textos escritos e los textos orales, perfeito? E trabalhamos alguns elementos de língua, ações em imperativo. Lembram? Dar ordens, instruções, aconselhar. Também trabalhamos o léxico, o vocabulário, e especialmente o Dia Mundial de la Gastronomia Sostenible. ¿Perfecto? Pues bien, ¿qué vamos a tratar de la clase de hoy, la clase número 20? ¿Los españoles son todos toreros? ¿Y las mujeres? ¿Todas las mujeres españolas bailan flamenco? ¿Qué pensáis? Entonces, el texto que vamos a utilizar a lo largo no decorrer da nossa aula, qual é o gênero textual? Reportaje. E já trabalhamos aí uma outra classe. Então, nós vamos retomar um pouquinho as características desse gênero, ok? E sobre elementos de língua, que é nossa função, ¿no? O objeto que temos para trabalhar, ações em presente de indicativo. ¿Os acordáis? Ações. Ação, sinônimo para verbo. As ações que nós praticamos, que sofremos no nosso dia a dia. Em qual tempo? Presente. E o léxico, palavras, vocabulário relacionado a um tema muito importante da classe de hoje. Bueno, a primeira reflexão. Lembram? Então, nós temos sempre uma reflexão bem interessante ao início da aula para ser esse fio condutor do nosso pensar e repensar, especialmente nós que estamos estudando na língua estrangeira. Vale? A mesma coisa passaria para vocês também que estudam a língua inglesa ou outras línguas que nós temos, o alemão, o francês, o japonês, por exemplo. Então, que vamos a pensar aqui juntos? Que sabes que nós, brasileiros, pensamos sobre Espanha? Então, qual é a ideia para vocês pensarem com calma em casa? Temos umas perguntas aqui para guiar nosso pensamento, a reflexão. A primeira que devemos pensar juntos aí. Qual é a primeira imagem cultural que temos? Por exemplo, o professor disse Espanha. Então, qual seria a primeira imagem que nos vem à cabeça com relação à palavra Espanha? Nós conhecemos, ou tu que nos acompanha, estudante, tu conheces alguma celebridade, ou seja, alguma pessoa famosa? Você conhece algum famoso da Espanha? Conheces alguma comida ou bebida da Espanha? Olha só dentro daquele universo da gastronomia. Conhece alguma coisa relacionada a essa nação, a Espanha? Algum escritor, alguma escritora? Já ouviram falar de alguma obra literária que seja? De alguém da Espanha? Conhece algum baile, dança? Vejam só, será que nós temos uma dança específica da Espanha quando pensamos nessa nação? Conhece alguma fiesta? A ver, então um tempinho para que vocês possam pensar com calma, puxar da memória aí do que vocês têm essa construção de informações sobre Espanha.
Volvemos então, o que habéis pensado? Vejam só que interessante. E se fizéssemos a pergunta ao contrário? O que sabemos de Brasil? Se perguntamos isso a um estrangeiro, uma outra pessoa de uma outra nacionalidade. É importante a gente pensar sobre isso. A ver, é uma segunda reflexão, mas ao mesmo tempo pode complementar a reflexão anterior. Aqui temos como um montão de palavras, uma nuvem de palavras, uma nuvem de palavras. Paella, a própria palavra centralizar, Espanha, flamenco, Barcelona, corrida, alguns nomes, Miró, Picasso, mira, Castañuelas, fiesta, Guernica, que pode ser isso? Abanico, Penélope Cruz, tapas. Então, o professor vai dar mais um tempinho agora para vocês procurarem amarrar a reflexão anterior com essa daqui. Então, um tempinho e procurem relacionar uma coisa com a outra. Será que algumas dessas palavras veio de memória quando vocês pensaram o que vem na cabeça de vocês quando pensa em Espanha? Então, um tempo para que penseis. Então, volvemos a ver o que habéis pensado. Vejam só, muito provavelmente as palavras agora dessa segunda reflexão são palavras que vocês em algum momento fizeram a reflexão naquela exercício número 1, a reflexão de número 1. Perfeito? E por que será que essas palavras são comuns? Veja, quem sabe os mesmos colegas entre vocês, entre nós professores, pensamos muitas vezes nas mesmas coisas. Então já vamos observar por que será que isso ocorre muitas vezes dentro de uma mesma cultura, dentro de um mesmo idioma. Perfeito? Bueno, com isso temos a reflexão de número 3. Olha só que interessante. Todas as reflexões aqui são importantes para nós irmos costurando, né, a nossa reflexão maior sobre o que é aprender a língua e a cultura do outro. O que teremos aqui? Creio perfeitamente que vocês se lembram desta historieta, história em quadrinhos, sim? Em la classe número 12 trabalhamos alguma coisa como referência a esta historieta. Então, a ideia para pensar é, observa uma vez mais. Por que mais uma vez? Porque trabalhamos já na classe número 12, sim? É o escritor argentino Nick que pensa dessa maneira ao retratar diferentes nacionalidades. Então, a quienes Gaturro representava? Mira, por que representava? Porque já discutimos um pouquinho na classe anterior. Por que los representava dessa forma? Então, por que será que o personagem Gaturro, a partir do seu autor argentino Nick, representou essas diferentes nacionalidades dessa forma? Então, um tempo para que penseis.
Então, volvemos aí a ver o que temos aqui para reflexionar juntos, ¿sí? As possibilidades, ou seja, como está na historieta original de Nick, ¿sí? Informando que na primeira vinheta, o primeiro quadrinho, era um mexicano, e na segunda um alemão, de Alemanha, aqui um sujeito da nação do Congo, outro de Rússia, China, Arábia, ¿sí? Aqui um sujeito de Israel, um sujeito de Espanha e de Austrália. Vejam, quem sabe tem um propósito específico, especialmente se pensamos a partir desta cita, que diz: a globalização, são palavras-clave, palavras-chave, possibilita o cruce de fronteiras nacionais. Nós cruzamos as fronteiras a todo momento. Não só a fronteira, geograficamente falando, sair de um país ao outro, como na própria palma da mão quando nós temos a questão da relação com a internet. Nós avançamos essas fronteiras aí. E ocasiona interferências, influências, fragmentações das identidades dos sujeitos. Então, muito provavelmente, esse autor argentino, o Nick, ele, com o conhecimento, estudo, ou por uma visão mais estereotipada, e aí entra o foco da aula, estereotipo. Ele imagina que as pessoas desses diferentes países, eles são representados dessa forma. E aqui nos toca chamar a atenção para esta vinheta, ¿sí? O tema da classe de hoje, como Gatur representa a um sujeito de Espanha. E sabemos de que maneira está representado, não? Representa, como na classe anterior, a perfeito, isso mesmo, a torero. E já vamos discutir um pouquinho mais, ¿sí? Pero antes, a quarta reflexão da classe de hoje. É muito importante. O que teremos agora aqui? A mesma historieta que pertence a Nick, esse escritor de Argentina. Pero agora nos dá a informação sobre Ágata. É um outro personagem. É a personagem Ágata, pela qual o Gaturro é apaixonado. Então, a quais bailes, quais são as danças que ele, personagem Ágata, representa? E por que Ágata representa estes bailes dessa maneira, será? Então, observe que as burbujas, os balões de fala, estão apenas numerados, só para nós termos uma ideia assim, do que possa ser na sequência para discutir, ok? Então, um tempinho para que vocês possam pensar quais são as possíveis danças representadas pela personagem. Entonces, volvemos a ver lo que pensamos ahí, ¿no? Entonces, posiblemente lo que tenemos ahí. Ágata, querés? Olha que interessante isso para usar aqui pelos argentinos com o pronome vos. Vos querés ver estilos diferentes, né? Danças, estilos de baile? A ver, ou seja, me mostre. E aí,
Gatu representa dessa maneira. O ballet quizás sea, ¿no?, uma dança, um baile mais universal. O flamenco representado dessa maneira, e o flamenco de Espanha, ¿no? Salsa, ¿no?, um baile afro-caribenho, ¿no? O caño, o polidense, que temos a expressão também. O zapateo del sapato, zapatear, ¿sí? E Ágata se admira. E isto? E o que é isso? E dois perritos aí bailando. E aí aparece al final a expressão can-can. Um baile, ¿sí? Can-can, de los franceses. E da expressão da palavra canino del espanhol, perro, perfeito? Aqui temos o efeito do humor, ¿sí? Então, observe aqui o que nós temos. A possibilidade de que algumas danças que aqui estão colocadas são de um grau assim mais universal. Então, é quase como aquele romper com fronteiras. Alguns são mais locais, mais específicos, quem sabe nem todos conhecem ou já ouviram falar, por exemplo, sim? E aqui, então, um resumo dessas duas partes que fazem referência ao tema da classe, sobre a figura do toureiro e a figura sobre o flamenco. Então, lembre, o Nick é um argentino, é a representação dele como sujeito argentino sobre a nação espanhola. Será que o brasileiro, como você pensou no início da aula, você levantou aí de cabeça elementos culturais como a figura do toureiro, uma corrida de touros, a dança e o flamenco? É bom e muito importante pensar sobre isso. O flamenco, como que identificamos que é o flamenco? Não só porque está escrito. A roupa, o vestido que está aí, é muito particular, ¿no?, para o baile. O personagem carga umas castañuelas, isso, ¿sí?, que fazem os sonidos aí para o baile. Pode e não pode utilizar para dançar o flamenco, ¿sí? Então, são umas castañuelas que temos aí, o professor se las ensina, perfeito? E hace este ruído, este som, que é uma onomatopeia, o plac, plac, ¿sí?, representado dessa maneira também. E observamos o peinado, o penteado de uma bailaora, uma dançarina de flamenco, ¿sí? A figura do toureiro, então, leva uma roupa específica chamada traje de luces, ¿sí? É muito específico. Leva com ele um capote, né? Esse instrumento utilizado para a lida, chamar a atenção do animal, em uma plaça de touros, que se parece muito. Então, esse é o cenário que nós temos. E também a expressão olé, que é uma expressão muito corrente, utilizada dentro deste aspecto cultural. Perfeito? Seguimos aqui, então. A reflexão de número 5. Temos um mapa de Espanha. E aqui observamos como a Espanha está organizada politicamente. Brasil, como está organizado? Isso mesmo, 26 estados e o Distrito Federal. Perfeito. E Espanha? 17 comunidades autônomas. Se assemelha muito aos estados brasileiros a forma de organização. Então, vamos pensar sobre essa nação espanhola e imaginar como que diferentes países têm uma visão sobre os espanhóis. E vamos nos colocar juntos. Como nós outros brasileiros pensamos sobre a Espanha? Olha que são diferentes regiões apresentadas no mapa. Então, um tempinho para vocês pensarem.
Entonces, volvemos. Mira, otro importante instrumento que tenemos aquí para representar a um elemento cultural. Isso de la corrida de touros, as touradas. ¿Os acordáis? O gato representava um torero. E aqui um dos elementos, não? Simbologia que temos aí dentro desse contexto, algo cultural. Não? E aí um montão de discussões dentro da própria Espanha sobre o maltrato a los animais também. A gente que pensa que é um elemento cultural, então que não há que proibírselo. Ou seja, temos um montão de coisas para pensar. Nos toca aqui na classe justamente pensar sobre elementos e estereotipos, perfeito? Então, seguindo a classe, que vamos pensar aqui? Essa ideia, muito provavelmente, é do que nós pensamos aí sobre a Espanha. E lembre, buscando lá de memória, a primeira reflexão que nós fizemos. Então, é um mapa de uma maneira estereotipada, mas ao mesmo tempo traz os elementos que condizem com aquilo que a nação espanhola se realiza, né, se constrói como identidade cultural e linguística. Por exemplo, ao sul da Espanha, a representação, assim como Ágata, é flamenco, não? Temos a representação de uma corrida de touros, não? O torero, o toro. Essa parte que temos aqui, não, de las Islas Baleares também, sim? Aqui um importante elemento dentro de Catalunha, em Barcelona, ¿sí? La Sagrada Família, uma catedral que temos. Los Molinos de Viento, aí de uma obra importante de la literatura já universal, basicamente não mais espanhola, Dom Quixote de la Mancha, por exemplo, ¿sí? Então tem um monte aqui de elementos que identificam a nação espanhola, mas que muitas vezes simplificam a ideia daquela nação, daquela cultura. Como se somente a Espanha vivesse de flamenco e touradas, mas não, há outros elementos culturais. Por exemplo, naranjas, há uma produção grande de naranjas, sim? Inclusive, o personagem Naranjito foi o que desencadeou como o mascote da Copa do Mundo, lá da década de 80, que a Espanha sediou também. E na Espanha se produz vinho, se bebe vinho, e aí um montão de outras coisas também, ok? Vamos seguir aqui. Outra possibilidade de resposta para o que os demais pensam sobre a Espanha. ¿Sí? Por exemplo, os japoneses, uma ideia, aqui é uma pesquisa que foi feita para que algumas pessoas de diferentes países falassem um pouco sobre a Espanha. Os espanhóis comem muito tarde, então aqui vai falar da questão e a diferença que há dos horários entre uma cultura e a outra. Né? Horário que nós tomamos o café da manhã, que almoçamos e jantamos, é diferente de outros países também, ok? Em Coreia do Sul, que os coreanos pensam sobre a Espanha? Que os espanhóis desfrutam da vida e são buenos jogadores ao futebol. Então, aquela ideia também que nós temos do Brasil, que é o país do futebol, que a Argentina é o país do futebol, a Espanha também tem, né? Os seus jogadores, seus campeonatos. Que os brasileiros pensam, segundo esta investigação? Sabem que os espanhóis sabem aproveitar a vida, saem de fiesta e se quedam hasta tarde, ficam até tarde, sem olvidar, sem esquecer o trabalho e os estudos. Os estadunidenses empiezam seus dias demasiado tarde, aunque ainda isso mais que vê-lo como um defeito me produz celos. Os americanos dizem aqui que eles têm um certo ciúme dos espanhóis em razão de como que eles se organizam. Mas lembra que a questão do tempo, inclusive a questão do fuso horário que nós temos em diferentes, né, extremos do mundo. E os italianos dizem, com relação aos espanhóis, nós também falamos forte e também somos ruidosos. Então eles se colocam no lugar do outro. Olha que importante isso. Os italianos também se reconhecem como barulhentos, né? E que há de mal em isso? Tem algum problema ser dessa forma? Olha que pergunta interessante. Por que disso? Certo? Vamos aqui ao reportagem que temos. É importante. Aqui, como sempre, tratamos, não? Como somos os espanhóis? É o título do reportagem. Pertenece a esta instituição, que é uma Federação Internacional de Periodistas. Aqui está o sítio. O autor é Francisco. É um reportagem de Espanha e de este ano, 2020. E vamos a tratar de Espanha e os estereotipos culturais. Olha a organização do gênero textual. Título, fecha, a data, autor. Começamos com um parágrafo. Olha o texto se organizando em parágrafos, é importante. E que diz?
A los espanhóis se nos acusa de bebedoros. Então a pessoa se coloca no lugar, olha, nós espanhóis as pessoas dizem que nós bebemos muito, somos impuntuais, não cumprimos com o horário, ruidosos, barulhentos, indolentes, orgulhosos, chapuceiros, chismosos, fofoqueiros que falam de todos, sim? Pero, somos realmente assim? É a pergunta que nós temos sempre que nos fazer. Os espanhóis são sempre assim? O brasileiro é assim? O italiano é assim? Somos mais amigos da fiesta del trago que amigos del trabalho? Nós gostamos mais de festa do que do trabalho? Nos comunicamos a gritos? Então alguém já deve ter ouvido um espanhol falar, então ele fala num tom mais alto e geralmente gera aí uma situação diferente porque nem sempre outras culturas se utilizam dessa forma. Somos irrespetuosos com o tempo? Nos creemos? Nós nos achamos el ombligo del mundo? Que nós somos el ombligo del mundo, ou seja, o centro do mundo? Será isso? Vamos pensar um pouquinho aí. E aqui vamos retomar um conteúdo muito sencillo, incluso da primeira série de língua espanhola. Os verbos em presente, regulares e irregulares, ¿sí? Os pronombres personais já conheceis perfeitamente. E aqui temos os verbos terminados em ar, er, e os verbos terminados em ir. Por exemplo, hablar, eu hablo, beber, eu bebo, vivir, eu vivo. Vivir, viver e morar, perfeito? E eu chamo a atenção do uso do vos. Vos hablas, vos bebes, vos vivis, que é aquele uso mais corrente aqui dos vizinhos argentinos, perfeito? E temos alguns verbos que nos toca muito agora, os irregulares, que é importante observar isso. Irregular são aqueles verbos que demonstram uma instabilidade. O verbo estar, olha o que acontece para alguns colocarem como um verbo irregular. A terminação. Quantos demais terminam apenas na vogal O para indicar o sujeito jo? Aqui nós vamos acrescentar Y, o Y. Jo estou. Perfeito? O que passa com o verbo tener? Olha só a raiz do verbo, ten. Añadimos, acrescentamos a letra R. Tengo. ¿Sí? E com o verbo reír, cambiamos, trocamos a letra E por I. Jo rio. E aí se parece muito ao substantivo, um rio. ¿Sí? Perfeito? Então, o verbo tener, eu tenho, tu tienes. Olha a troca que nós temos aqui. A vogal é pelo IE. Tienes, tiene. Terceira singular mudou, terceira plural muda. Tiene. Perfeito? La primeira e la segunda, nosotros e vosotros, nunca troca. Tenemos, tenéis. E olha o que acontece com o vos. Vos tenes. Não troca nada e é uma palavra aguda. A última sílaba tônica. E com o verbo reír, la e por i, eu rio, tu ries, ele rie. Mudou a terceira? Mudou a terceira plural, riem. E aqui não mudou na primeira e segunda, nosotros e vosotros. Nosotros reímos, vosotros reís. Perfeito? Então, aquele tempinho básico que o professor sempre coloca para vocês para fazer o registro, porque vamos utilizar a lo largo da classe.
Entonces, seguimos. Es importante hacer estos apuntes, ¿sí? El ejercicio número 6, muy tranquilo, ¿no? Lembram? A guia de estereotipos que estudamos em la classe número 12? Estamos rescatando este texto. O que vamos a pensar? A ideia, essa palavra que indica é se generalizar. Todos os espanhóis que, observe que dentro dos parênteses, em cada uma das 5 frases, vocês têm um verbo. Então, a ideia é fazer a conjugação no presente do indicativo a partir da tabelinha anterior que vocês anotaram. Então, um tempo para que penseis.
Entonces, a la corrección. Frase número 1, con el verbo hablar. Todos los españoles hablan muy rápido y en tono suena imperativo, como orden. 2, todos los españoles son de carácter fuerte, sí. 3, todos os espanhóis, com o verbo encantar, les encantam. E aqui nós fazemos um ajuste para o uso de um pronome reflexivo complemento, como o verbo gustar, ok? Todos os espanhóis les encantam contar chistes, piadas, e se riem, o verbo reír-se, eles se riem de si mesmos. 4, todos os espanhóis disfrutam, comendo e fumam, fumam como carreteiros, fumam muito exageradamente. 5, todos os espanhóis gritam e gesticulam al hablar, falar com as mãos, gesticular bastante, perfeito? Então, são estereotipos, ideias pré-concebidas, muito simplificadas. E o quiz, o juego, ¿sí? Que é um reportaje? Que característica tem? E como eu posso romper um estereotipo? Como é que eu posso fazer uma reflexão sobre o estereotipo? Aqui temos, um reportaje tem por objetivo informar, pode organizar-se em parágrafos, titulares, as manchetes, e infografia ou com infografia, se elementos que ajudam a complementar o texto. E como eu posso romper com o estereotipo? Intentar ser mais racional possível, não guiar-me sempre solo por mis emoções, tampouco por los estereotipos que são imagens falsas, perfeito? Que trabalhamos na classe de hoje? El reportaje. Hablamos de los espanhóis de uma maneira generalizada, os espanhóis não são todos assim, tampouco as espanholas. Tratamos do presente e do indicativo e agora já sabemos, não? Tu, estudiante, não te deixes guiar por los estereotipos, perfeito? Então, nos vemos em uma próxima classe. Hasta luego!